compartilhando experiências estéticas, reforçando afetos e concretizando aprendizagens, potencialidade das artes visuais, impulsionando cuidados para com a vida. Eu vou apresentar para vocês um memorial descritivo, e ele tem sua base lá em Monte Bonito, no distrito da cidade de Pelotas. Eu nasci, fui criada e vivi até parte da minha vida adulta em Monte Bonito. Ali aprendi sobre a natureza, aprendi sobre seus ciclos, sobre o processo de formação das frutas, o processo de desenvolvimento dos pássaros, nome de ervas e suas funções e outras questões relacionadas ao meio natural. Também aprendi sobre o processo da transformação do barro bruto em tijolos. E isso requer a retirada do barro do solo, todo o processo da olaria, que vai até a sua queima e distribuição para a construção civil. Meu pai trabalhava em uma dessas olarias, então eu levava suas refeições cotidianamente. Com isso, ia decorando a natureza do caminho. Aprendi sobre artes na escola e o meu desejo de ser professora de artes fundou-se ali. Anos se passaram. Somente em 2014 eu consegui egressar no curso de artes visuais. No curso de artes visuais, na modalidade licenciatura, cursei diversas disciplinas que reforçavam o que eu já acreditava. Entre elas, as disciplinas de fundamentos do ensino das artes visuais, pré-estágios, a reflexão, o pensar contemporâneo e os cuidados com o meio ambiente eram constantemente estimulados. Com isso, aflorou a direção da minha pesquisa. Também cursei a disciplina de cerâmica, que por sua vez me remeteu a tudo aquilo que eu já havia vivenciado na zona rural. Na sequência, entrei para o curso de mestrado em artes visuais, que por sua vez segue a mesma linha, segue as mesmas ideias e o mesmo pensamento de artes visuais como promotora de olhares atentos, de cuidado com o outro, com o meio ambiente, de reativar memórias e outras questões. Essa escrita se debruça sobre o olhar atento para a questão ambiental, o cuidado com o planeta, o cuidado com o outro, com o meio em que a gente habita e essas questões. Para isso, Félix Guattari é extremamente importante, visto que ele fala sobre o conceito de ecosofia, que fala da ecosofia do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade humana. Considero que as ideias do autor dialogam e muito com essa escrita, considerando a pandemia, e também se debruça sobre alguns animais e algumas mudanças que aconteceram por conta do isolamento das pessoas. Então, animais começaram a aparecer nos grandes centros estes que eram dominados pela população humana. A poluição na atmosfera teve uma tentativa de redução, visto que as pessoas pararam de usar o transporte. Mas considero dizer que no Brasil outras questões afetaram a questão ambiental, como, por exemplo, o crescimento da devastação da floresta amazônica. Toda a polêmica que vemos constantemente, as queimadas, a exportação de madeira ilegal, a devastação das florestas para a criação de gado, a exploração do minério e toda a exploração e destruição do habitat dos animais e também a retirada dos povos indígenas do seu espaço de habitar por conta da ganância do ser humano. Neste mesmo capítulo, ainda falo sobre a exploração e tento pensar sobre suas origens. Considero que desde a descoberta do Brasil em 1500, o Brasil vem sendo objeto de exploração. Sobre a era de Nassau, que foi no século XVII, que este comandante veio para o Brasil e trouxe em sua expedição artistas
com o intuito de documentar a flora e fauna mortas e o exótico encontrado nas terras brasileiras. Essas obras, em sua maioria, foram doadas, participaram de eventos apresentando a rica biodiversidade encontrada aqui, que, ao meu ver, venderam e vendem até hoje o Brasil no exterior. O Brasil é sempre visto como local de exploração. Nessa escrita, abordo 2 artistas em especial, Franz Boas e Eckart, que foram os artistas que se destacaram nos trabalhos realizados aqui no Brasil, que por sua vez, ao acabar a sua era trabalho, voltaram para suas terras. E para fazer um contraponto, abordo o artista naturalista Franz Kreiskebær, que se naturalizou brasileiro, fazendo de sua arte um grito de socorro para as nossas florestas. Suas obras emergem dos vestígios das queimadas, denunciando ao mundo a realidade vivenciada. Assim, pedindo um olhar atento e cuidadoso para com o meio ambiente. Era um amante da natureza. Compreendia que o meio ambiente e o contato com a natureza era essencial e que a gente precisava alterar a nossa forma de ver o meio ambiente. Abordo sobre o déficit de natureza. E esse conceito é para explicar sobre o abismo que se formou entre o homem e o meio natural. Isso tem por consequência o não contato com o meio ambiental, acarretando algumas doenças contemporâneas. Wolff nos fala sobre uma época de rápida transformação ambiental, econômica e social. E ele acredita que o futuro pertencerá aos adeptos da natureza. Aquelas pessoas, famílias, atividades comerciais e aos líderes políticos que desenvolverem um entendimento mais profundo da natureza e que equilibrarem o virtual com o real. O virtual veio para ficar. O autor nos aponta alguns preceitos de como manter o equilíbrio entre o real e o virtual. Usar a tecnologia em favor do meio ambiente. E nesse trilhar, rumo a um mundo diferente, reconectado com sua ancestralidade vital, encontramos nas artes visuais reforços potentes, em especial o artista naturalista Friedrich Randolph Bassi, cujas obras demonstram um olhar atento e preocupado à natureza. Também questionava as linhas retas da arquitetura e as formas pelas quais nos entendemos diante da natureza. Por meio de seu desenho espiral, na teoria das 5 peles, ele nos ajudava a ampliar a nossa visão de corpo, de casa, família, amigos, sociedade, nação e crosta terrestre. Então ele compreendia o mundo por meio de suas peles, interligando uma às outras, permitindo a conexão entre elas e a possibilidade de se pensar o todo. O artista não pensava que a minha casa acaba onde tem a porta do meu apartamento. Para o artista, uma pele ia ligando a outra pele e tudo estava extremamente conectado. A primeira pele era a nudez do homem, a epiderme, a nossa pele, que ela incorpora o mais profundo do nosso eu. E a segunda pele, segundo o artista, é a roupa que vestimos. Ele criava suas próprias roupas. E com isso, questionava os padrões da época e ele criava com o que lhe vinha à mão, considerando um pensamento ecológico. A terceira pele é a casa que moramos. É o direito de moradia. Segundo o artista, devemos decorar nossas casas, nossas sacadas, nossas janelas com plantas, com cores e deixar que as plantas cresçam livremente, para desconstruir um pouco o padrão encontrado. A quarta pele era o meio social. Os nossos amigos,
a nossa família, as pessoas que convivemos, a sociedade. Ele falava sobre uma convivência harmoniosa com essas pessoas. E a quinta pele era a crosta terrestre, que nos fornece o ar que respiramos. Este artista era ecologicamente verde. Ele plantou diversas árvores por onde passou em suas viagens pelo mundo. E também criava projetos arquitetônicos com o intuito de ativar a reflexão e pensar ecologicamente sobre a construção. Ele criava projetos onde tudo era reaproveitado. Passo a falar sobre o Mini Jardim. O Mini Jardim é um projeto que atende pessoas da comunidade em geral e os alunos do Centro de Artes. Tem 3 pilares como base: a criação de peças em cerâmicas, troca de conhecimento sobre botânica e a valorização das relações afetivas que possam surgir desses encontros semanais. Esses são os 3 pilares que regem. As atividades acontecem uma vez por semana. Os membros se encontram para realizar as oficinas no ateliê. As oficinas são pensando a cerâmica e também oficinas do interesse do grupo. Entre as oficinas que foram realizadas, destaco a oficina de terrários em vidros de conservas de restaurantes que foram reaproveitados. Foi ministrada pela Sônia Gamino. E também destaco as oficinas de coquedamas, que são práticas sustentáveis de suporte para plantas. Também destaco oficina de sabão, com óleos reaproveitados. Oficinas de esmalte, à base de cinzas, de lareiras e de fogão, visto que o esmalte é um material de alto custo e impossibilita os alunos e os membros terem um total acesso a esse material. Entre outras oficinas que vão acontecendo no decorrer das práticas, destaca a oficina de troca de plantas, que é muito constante, porque os membros realizam exposições anuais e com isso cada um leva as plantas que tem a mais, que queira doar, que queira trocar, e a troca é feita seguidamente entre o grupo, para que possam fazer as exposições. As exposições, elas acontecem uma vez por ano nos espaços de arte da cidade de Pelotas. A experiência estética proporcionada pela criação ou observação de um jardim é algo que somente a arte pode nos proporcionar, por despertar diversas sensações, desejos e sentimentos. Um pequeno jardim pode ultrapassar a ideia de um suporte com plantas e nos transportar para os nossos mais profundos devaneios, permitindo o desabrochar de experiências singulares. Para o grupo, cultivar um jardim é cultivar afeto, e cultivar afetos transitam os mesmos caminhos. No grupo do Mini Jardim, o tempo passa lentamente. Temos o cuidado de desacelerar. A prática em cerâmica já nos ensina a pensar e seguir diferente, visto que é um processo extremamente demorado. E o barro vai ditando seu tempo. E o tempo vai criando aroma. O tempo vai ficando perfumado, segundo Han, quando a gente se dedica a ele, quando a gente pensa sobre o tempo, quando a gente não abre 5 guias em uma única vez e não lê nenhum. O tempo ganha perfume quando a gente cria uma única peça em argila. Desde a minha primeira participação enquanto expositora no Mini Jardim em 2017, tenho apresentado trabalhos que dialogam com a proposta e também consideram a questão já mencionada sobre o meio ambiente e o pensar contemporâneo ecológico. Então, apresentei diversos trabalhos até o ano de 2020. No ano de 2021, não realizamos exposições, visto que o tempo, o distanciamento das práticas do ateliê influenciam constantemente na criação, e isso acarretou na não realização da exposição. Acho importante acrescentar
que através do cultivo de pequenos jardins, temos a oportunidade de frequentar um contrafluxo, apreciando a vida brotar em miniatura. Por vezes, elas estimulam o potencial reflexivo do sujeito, permitindo olhar atento às formas complexas singelas. Na sequência, eu falo sobre o contato com o barro e os proventos que ele emerge na vida e no corpo no decorrer deste caminhar. Ainda falo sobre mini jardim e foi realizada uma entrevista com os membros. A questão indagada foi: qual a importância do contato com o barro para ti e como isso afeta a tua vida cotidiana? Então era questionado o que eles sentiam quando entravam em contato com a argila e o que desencadeava na mente, no corpo e no processo criativo deles. Considerando que o grupo Mini Jardim é um grupo voltado para a prática, poucos costumam responder a questionários. Com isso, obtive 5 respostas. Então, algumas com um nível de semelhança e outras nem tanto. Então, o contato, moldar, o estar no ateliê, transformar as ações, o sujeito e o meio, tudo se modifica de uma forma harmônica e saudável. Como constatado por meio das respostas, as práticas semanais permitem ao sujeito a oxigenação dos pensamentos, visto que elas possibilitam ao sujeito se transportarem para lugares distantes no tempo, fazer resgate de memórias, tão importante no processo da formação humana e do autoconhecimento. Também foi pontuado que o tempo não é contabilizado, o moldar o barro é lento e atua sobre o sujeito de forma a desconectar-se do tempo, permitindo fruição, criatividade e reflexão. Também foi considerado que o estar em grupo, as oficinas, as práticas realizadas, o café, o chimarrão, as conversas, o afeto, também é algo que é extremamente relevante para o convívio do grupo. Passando agora para o último capítulo dessa pesquisa, que fala sobre formação livre e pensa o conceito de autopoiese de Humberto Maturana. Tinha-se como ideia realizar atividades no espaço de educação Guaimirim, da cidade de Pelotas, e por fim teve que ser modificado por conta da pandemia. Na entrevista com Junelice Pequeno Martino, coordenadora do Espaço de Educação Guaimirim da cidade de Pelotas, foi realizada para fomentar as discussões que contemplam a educação, visto que eu sigo pela linha de educação no mestrado. Então, considerando a pedagogia Waldorf, que é aplicada nesse espaço. E essa pedagogia, ela versa sobre o crescer, brincar e desenvolvimento livre e autônomo da criança, que, por sua vez, dialoga muito com a minha experiência na zona rural e com as minhas ideias em relação à educação. Então, com isso, a criança ela se desenvolve em todos os sentidos, compreendendo os saberes que norteiam a sua vida, a do outro e do meio que habita. As práticas artísticas também são pontuadas nessa fase da escrita. A escolha pela abordagem dessa pedagogia específica foi por identificar relações entre os pensamentos pedagógicos e as práticas Guaimirim com a pesquisa, estabelecendo um diálogo entre as problematizações apresentadas na dissertação e as referidas práticas pedagógicas. A pedagogia Waldorf diz a respeito às práticas educacionais que prezam pelo contato natural das crianças com as brincadeiras e atividades afetivas, priorizando a liberdade, o autoconhecimento e o desenvolvimento pleno de seus direitos e do direito do outro. As artes, dentro da educação infantil, trabalhamos o desenho livre, a música, que é constante, a contação de histórias, o teatro de mesa, as brincadeiras de mão. Com isso, a criança se desenvolve, sabendo seus direitos contemporaneamente, respeitando o outro e o espaço que habita. Acreditamos na potência transformadora da semente, sua força, coragem e determinação em romper barreiras em busca da luz, calor e nutrientes necessários ao seu crescimento. Aqui
concebemos o ser humano de forma integral, em suas faculdades de pensar, sentir e querer. Segundo Junelise, a criança é puro querer, considerando suas dimensões físicas, intelectual, emocional, social, ética, cultural e espiritual. Então, essa pedagogia, ela dialoga muito com a forma que eu compreendo como possibilidade de resultados positivos na educação. Passo para o último momento da escrita, que se debruça sobre o conceito de autopoiese do Maturana e do Francisco Varela. Eu vou relacionar com a minha formação enquanto professor artista e ser humano em constante processo de desenvolvimento. O ser humano é capaz, segundo o conceito, de se autoformar e se desenvolver, avançando em seus processos de formação sem considerar a potência do espaço que envolve, realizando trocas com o contexto vivencial mutuamente influenciáveis. Para fomentar a escrita, eu abordo alguns processos vivenciados e alguns trabalhos inspirados numa poética vinculada à arte e natureza, desenvolvidos durante a formação acadêmica e no período pandêmico. Trabalhos esses que enfatizam o despertar de um olhar atento à questão, às pequenas belezas que a natureza nos oferece e, acima de tudo, um olhar ao cuidado com o meio ambiente. Também poetizando simbolicamente a necessidade de instigações reflexivas que as imagens podem nos permitir experimentar. Na conclusão desta pesquisa, deste caminhar, deste trilhar, eu acredito que sim, as artes visuais, elas podem ser promotoras de olhares atentos, cuidadosos com a questão ambiental e também elas podem problematizar memórias, vivências e autoformação, mantendo a atenção no ensino das artes visuais com cuidado com o planeta. Nesta conclusão, abordo como uma forma de aquecer o coração o que os artistas estão fazendo hoje em prol do meio ambiente. A 34ª Bienal de São Paulo está repleta de artistas indígenas. Inclusive, Jair Esbel, a quem eu menciono nessa escrita, que também dedico a ele por admirar o seu imenso trabalho. Também, na conclusão, discorro sobre a situação atual do Mini Jardim e finalizo com uma reflexão sobre a importância da educação em artes na autoformação de sujeitos autônomos, livres, críticos e reflexivos. Como podemos ver, nesse memorial descritivo, eu abordo as minhas próprias vivências. E isso configura-se uma pesquisa calcada na minha história de vida e na formação experiencial. Segundo Maria Cristiane Jossô, colocar uma narrativa e evolução de um diálogo interior consigo mesmo sob uma forma de um percurso de conhecimento e das transformações do sujeito, descobrindo que as memórias podem se alargar em tempo real e tornar muito rica nossas experiências.